Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, contém muita sabedoria. Há provérbios que são daqueles povos antigos, mas nós podemos aprender com eles e aplicá-los em nossa vida. Provérbios é um livro prático, não é um livro de sabedoria teórica, mas é de nós aprendermos essas lições da vida e aplicar no dia a dia. Fala do cuidado com a boca que nós devemos ter, fala acerca do cuidado, da diligência para trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia com sabedoria, não no pão da preguiça. Então, Provérbios contém várias ilustrações e verdades práticas para a vida. Fala do cuidado com a mulher adúltera, cuidado com o adultério. Tudo isso Provérbios nos instrui. Também o uso moderado da boca, não é? O uso que nós fazemos da nossa boca. Aquele que abre muito sua boca, coloca a sua alma em angústia, em tribulação. Provérbios fala sobre isso. Agora, do capítulo 27 até o capítulo 29, esses provérbios nós vimos no início do capítulo 25, que são provérbios de Salomão e que foram colecionados pelos homens do rei Ezequias. Então eles colecionaram esses provérbios mais tarde e puseram numa coleção de provérbios, né? No livro de Provérbios. Então, do capítulo 27, que ainda são provérbios de Salomão, ao capítulo 29, verso 27, nós vamos encontrar mais 80 provérbios. Nós já tínhamos visto do capítulo 25, verso 1 ao capítulo 26, verso 28, 51 provérbios. Agora vem mais 80 provérbios, né? 51 com 80 são 131 provérbios colecionados e colocados nessa seção do livro, que foram na época do rei Ezequias. Então, eles são mais tardes, esses provérbios. Nós vamos ver agora no capítulo 27, nós vamos encontrar aí pelo menos 20, o capítulo 27 tem 27 versos, nós vamos encontrar aí pelo menos uns 26 provérbios aqui, e depois no capítulo 28 e 29 encontraremos mais 55 provérbios. Vamos então ao capítulo 27. O capítulo 27 lembra, verso 1, lembra o sermão do monte de Jesus. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, basta para cada dia o seu mal. Olha o 27:1. Não presumas do dia de amanhã. Tá vendo? Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O que você pode dizer do amanhã? A gente pode fazer até planos, mas o amanhã só se ele chegar para nós, não é? Basta para cada dia o seu próprio mal. Quantas pessoas planejam amanhã e eles nunca chegam para elas? Então presta atenção, isso lembra o Sermão do Monte, Provérbios 27:1. Jesus é a sabedoria em pessoa, não é? Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Verso 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, deixa outro elogiar a ti. Não seja a tua própria boca, não é? Isso demonstra falta de sabedoria e demonstra presunção. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O livro de Provérbios nos tem um manual de instrução para a língua, como é que nós devemos usar a língua e a boca. Diz, né, muitos aparelhos se compram e vêm acompanhados de sua respectiva instrução. Quando você compra um aparelho eletrônico, ele vem com manual de instrução. Pois é, livro de Provérbios é um manual de instrução para a nossa boca. Assim também como ocorre com os medicamentos. A gente compra e vem a bula que nos orienta sobre como usar o medicamento. Deixar de consultar o manual pode produzir tristes consequências. Você tomar um remédio sem ler a bula, não sabe nem quantos que deve tomar, vai ser um problema. Em se tratando da língua,
a Bíblia é o nosso manual de instrução e nos oferece algumas instruções indispensáveis e prescrições para o uso da nossa língua. Primeiro, a Bíblia diz que deve-se usar a língua moderadamente. Não fale demais, use a boca moderadamente. Provérbios 10, 19, Eclesiastes 3, 7, Tiago 1, 19 a 20. Tiago diz que é melhor ouvir do que falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós lemos também em Provérbios que diz como maçãs de ouro, né? Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então use adequadamente, use a língua moderadamente, use adequadamente. Não use para gloriar-se. Provérbios 27, 2. Diz, louve-te o estranho e não a tua boca. Cuidado com essa glória que é uma glória vã. Não use para coisas fúteis a língua. Não use para murmurar. Deus derramou o povo lá, deixou o povo ficar no deserto por causa da murmuração. Foi o pecado que impediu Israel de entrar na terra prometida. 2 pecados. O pecado da incredulidade. A incredulidade é o maior inimigo da fé. E o pecado da murmuração. Não use a sua língua para mentir ou enganar. Não faça isso. Não use para obscenidades, para falar coisas obscenas, perversas. A boca perversa, chamada que vem do coração perverso. Use a sua língua sabiamente. Para que nós devemos usar? Para consolar, para admoestar, mas até para admoestar tem que saber. O livro de Provérbios diz para não repreender o tolo, não é? Para admoestar, para proclamar o evangelho, para louvar a Deus e agradecer, devemos para orar. São esses os usos sábios da nossa língua. Mas não use, como diz Provérbios 27, 2, para se autopromover, não é? Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, não é? A pedra, mesmo a areia que é grãozinhos, né, de pedra, continua pesado se pôr toda junto. Mas a ira do insensato é mais pesada do que ela ambas. Olha a comparação que é feita com a ira aqui. Pesada é uma pedra. E os grãos de areia também. Mas a ira, quando o insensato se ira, ainda é mais pesada do que elas ambas. Você deve evitar o homem irado. Não é? Deve passar longe dele, porque o homem irado é um homem violento. E na violência as pessoas fazem loucuras, cometem até assassinatos. Verso 4, cruel é o furor e impetuosa a ira. A ira é impetuosa, mas quem parará perante a inveja? Olha, a ira é impetuosa, mas a inveja é uma coisa terrível. Diz, quem parará perante a inveja? Verso 5, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Cuidado, né? Melhor é ouvir a repreensão. Esse é um dos melhores, são 17, nós já mencionamos no capítulo 17, as comparações que são feitas no provérbio. Melhor é isso do que aquilo, melhor é a repreensão aberta do que o amor. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Pelo que ama, essas feridas são fiéis. Não é? Ele abre o coração, a repreensão. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Os beijos do que aborrece são enganosos. Judas mesmo traiu a Jesus com um beijo. Não é? Era uma forma de cumprimentar no Oriente. Mas Jesus disse, trai o teu mestre com um beijo, Judas. Não é? Beijos que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel. Né? A alma farta, quer dizer, passava pelo mel, pisava nele, desprezava. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Para quando está com fome, até o amargo se torna doce, não é? É com a necessidade.
Às vezes a pessoa que está farta, você está cheia, né? Passa pelo mel, nem liga, até pisa no favo de mel. Mas a alma faminta, o amargo se torna doce. O jiló vira mel, não é? Verso 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? A ave que está longe do ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Outra provérbio interessante, não é? Comparando uma ave que está longe do ninho ao homem que também está vagueando para um lado e para o outro, longe do seu lugar, às vezes até procurando o que não perdeu, não é? Procurando às vezes a mulher estranha, a mulher lisonjeira, ele avisa o cuidado que deve ter. Então aqui o pecador muitas vezes é comparado a uma ave longe do ninho. O pecador é comparado no livro de Provérbios de diversas formas. Há uma ave longe do ninho, há uma estrela ausente do firmamento, há um peixe fora da água, há uma flor fora do jardim, há uma criatura que afasta do Criador. Vamos lá. O óleo, verso 9, 27 e 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Havia óleos aromáticos, o perfume, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Então, assim a doença do amigo. Interessante ele comparar a doença do amigo, né, com o óleo e com o conselho cordial. Conselho é sempre bem, vem como uma cortesia. Não abandones o teu amigo, nunca abandone o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Olha, o amigo que foi do pai não abandones. Nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. É melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Isso é uma verdade para nós estrangeiros que às vezes estamos longe da nossa família. Às vezes um amigo perto, ou vizinho perto, é melhor até do que um irmão que está longe, não é? Porque o irmão longe, distante, às vezes não pode socorrer-nos. E o vizinho que está perto para nos socorrer. Interessante esse Provérbios. Aqui lembra, não desampares o amigo teu pai. O amigo do pai de Salomão foi Jonatas, né? O grande amigo fiel a Davi. Jonatas deu prova dessa amizade, guardando Davi até da ira de Saul e avisando a Davi para que ele fugisse. Talvez seja essa a razão que Salomão diz: não abandones o teu amigo, nem o amigo teu pai, apesar que Jonatas veio a morrer, não é? Ainda antes da morte de Davi. E Davi não abandonou o filho de Jonatas, Mefibosete. Nós encontramos isso no livro de 2 Samuel, como Davi teve o cuidado de ajudar a Mefibosete, que era filho do seu amigo. Continuando, verso de número 11. Sê sábio, filho meu. Note que os provérbios sempre chamam de filho. A sabedoria nos trata por filho quando nós ouvimos a sua voz. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Não é? Então, tenha algo para responder àquele que despreza a sabedoria. E que nós possamos ter um coração sábio e ser sábio, como diz. Então, ser sábio é quase que um mandamento em Provérbios. Não seja louco, estutício, não usa estutícia, a ignomia, ser sábio. E filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, aquele que desprezar a sabedoria. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, o avisado vê o mal, o avisado vê que veio o mal, o que ele faz? Se esconde do mal, se guarda, se preserva, enquanto que o simples passa e sofrem a pena. Né? O fato de se esconder do mal, o fato de se guardar, mostra prudência.
e a prudência habita com a sabedoria. Quando alguém fica por fiador, como Provérbios adverte para que você não fique por fiador de ninguém. Já começa no capítulo 6 e segue em todo o livro, nós podemos encontrar várias vezes que fala tomar cuidado com a fiança. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora pela estranha. Não é? Normalmente a fiança era dada pela capa ou às vezes até pela túnica. Jesus usa isso no Sermão do Monte. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a capa, deixa-lhe também a túnica. Então a túnica, a roupa era dada por fiança. Muitas vezes a pessoa que andava, às vezes só com as roupas de baixo, né, que era considerado nu, é que ele tinha ficado... ele tinha penhorado a sua roupa, ele tinha ficado por fiador de outro. E aí ele andava daquele jeito, uma vergonha, as pessoas olhavam, uau, fiador de outro, né? Ele deu a sua roupa por fiança, então ele se vendeu. Isso nós vamos entender em Isaías capítulo 20, quando Isaías tem que tirar a roupa e profetizar nu, fala da fiança do povo. Então é essa a fiança. Entender um pouco da cultura da época nos ajuda a entender melhor as escrituras. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Né? Aquele que bendiz seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã. Por maldição se lhe contará. Cuidado, né? Com essa bendição aí e que acaba virando uma maldição. O gotejar contínuo do dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Diz que a mulher rixosa, queixosa, é como um gotejar contínuo num dia de chuva. Né? Aquela gota, tum, 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 cai, a gota. É como a mulher rixosa. Esse provérbio já tinha sido dito de outra forma, falando da mulher primeiro, não é melhor, falando até de melhor, não é melhor um canto de águas furtadas do que uma casa ampla com a mulher rixosa. Agora, o gotejar contínuo, um dia de grande chuva, é a mulher rixosa. E um e outro são semelhantes. Novamente, os provérbios aqui são avulsos, um do outro. Não é? Tem hora que os conselhos seguem 3, 4 versos, mas o provérbio ele é avulso. Né? Fala do amigo, do gotejar. Verso 16. Agora vem outro que também não tem nada a ver com o anterior. Não é? O livro de provérbios. Nós encontramos vários provérbios avulsos que têm uma sabedoria ou têm um dito prático para aquela época. Verso 16. Aquele que a contivesse, conteria o vento. O que contivesse aqui sim tem a ver com a mulher anterior. Né? Aquele que a contivesse, conteria o vento. E a sua destra acomete o óleo. Talvez esse provérbio não faz muito sentido para nós, como é que conter o vento e a destra o óleo, né? Mas fazia sentido para eles na época em que foi dito acerca do vento, que ninguém continha o vento, e o que consegue conter uma mulher rixosa é como conter o óleo. Como o ferro, com o ferro se aguça, né? Isso aqui era como eles usavam para afiar os machados, eles usavam para afiar a espada, usavam o ferro para afiar o ferro. Então ele diz, com o ferro, como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, né? Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Contemplar um amigo era uma forma de se afiar um ao outro. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Note que o velar e o guardar do seu senhor é como a guarda de uma figueira, que vai comer o fruto.
e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Aqui na água corresponde o rosto, muitas vezes a água era usada para eles verem o próprio reflexo, né? Nós não tínhamos espelhos como hoje nós temos, nos contemplamos no espelho, e alguns espelhos deles eram bronze assim polido, também a imagem era deformada, não é? E às vezes contemplava o seu próprio rosto na água. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Ou seja, o coração de uma pessoa é igual a ela. Se ela tem um coração bom, ela é uma boa pessoa. Se ela tem um coração má, uma má pessoa. Novamente, o Provérbios agora 28, 20 fala do inferno. Provérbios menciona muito o inferno, começando 5, verso 5, aquele que se envolve com a mulher adúltera firma os passos no inferno, aquele que também vai descer ao inferno, tudo isso é mencionado. Estude também o inferno em Provérbios, no livro de Provérbios, né? O inferno e a perdição nunca se fartam. Quer dizer, o inferno nunca fica cheio. Pode mandar quantas almas quiser para ele, ele não se farta de ter almas. E a perdição nunca se farta. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem, quanto mais vê, quer ver, não é? Pessoas que gostam de apreciar a natureza, que é uma coisa lindíssima, ele quer ver, quanto mais vê, os olhos nunca se fartam. O desejo, inclusive, da alma está nos olhos, não é? Os olhos são as janelas da alma, do desejo da nossa alma. E assim como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, né? A prata era aperfeiçoada no crisol, era uma espécie de algo que aquecia, como um cadinho para aperfeiçoar. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. O ouro também era aquecido no forno. E o homem é provado pelos louvores, né? Olha, esse provérbios aqui é profundo. Provérbio 27 e 21. O homem é provado pelos louvores. Sabe, as críticas que nós recebemos, às vezes nos ajuda a corrigir o nosso caráter. Sabemos que precisamos mudar. Mas o louvor que nós recebemos, ele é mais perigoso. Porque ele pode nos levar a nos exaltar. E toda exaltação é abominação a Deus, quando a gente começa a achar que a gente é muito grande, que a gente é muito poderoso, muito sábio. Isso leva à soberba. Então esse provérbio que ele está dizendo é que o homem é provado pelos louvores. Quando ele recebe os louvores, se ele se envaidece, é algo que pode trazer a soberba e a queda. Lembra que a soberba precede a ruína. Nós temos um caso desses em Atos capítulo 12, Herodes, não é? Esse não é o Herodes o Grande, nem o Herodes que Jesus esteve perante ele, é o filho, é o neto do Herodes o Grande, o filho de Herodes que julgou a Jesus. Esse Herodes, em Atos capítulo 12, se você depois pode estudar Atos 12, você vai ver que ele começou mandando matar Tiago e tentava entregar a Pedro. Mas o anjo do Senhor livrou a Pedro. Aí 4 dias depois, esse Herodes vai falar a uns conselheiros. E quando ele fala, ele falou tão bem que ele foi muito louvado. Disseram o povo, nossa, ele fala como um Deus. Aquilo orgulhou ele tanto. E por ele não dar glória a Deus, diz que o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bichos. Então o homem é provado
pelos louvores que recebe. Herodes recebeu um louvor tremendo, fala como um Deus. O que ele deveria fazer? Dar glória a Deus. Então, o homem, guarde esse provérbios. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. E o homem é provado pelos louvores. Cuidado com os louvores para que você não venha cair neles. Conta uma história que um pastor pregou um sermão muito bonito, tremendo, e quando ele via descendo do púlpito, chegou um irmão para louvá-lo, né? E disse, ô pastor, que mensagem tremenda, como o senhor pregou bem, eu amei essa, mas o senhor é um grande pregador. E ele está descendo do púlpito e, claro, entende bem o provérbio e o cuidado que deve ter com o louvor. E ele falou, engraçado, é a segunda pessoa que me diz isso. E o irmão não tinha visto ninguém falar com ele. Falou, ué, segunda? Quem foi a primeira? Ele falou, foi o diabo. Assim que eu terminei de pregar, ele disse que eu tinha pregado bem. Quer dizer, para mim é exaltar, não é? O homem é provado pelo louvores. Tome cuidado com o louvor. Lembre-se também que deixa a boca do outro te louvar. Provérbios 27, 2. Mas o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estutícia. Olha, ainda que você pegue a mão do tolo e pise ele com um grau entre grãos de cevada pilada, que era usado o grau para apertar a cevada, e você pode pôr a mão do tolo lá e apertar, mesmo assim não vai ser dele a sua estutícia, a sua tolice. Continua sendo tolo. Verso 23 do capítulo 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Esse aqui é para pastores, não é? Pastores e ovelhas naturais e pastores e ovelhas humanas. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Tem que saber, às vezes a ovelha está alegre, outras vezes está triste, outras vezes está amargurada, não é? Eu estou falando de ovelhas humanas, claro. Para os pastores do campo, ele deveria conhecer se a ovelha estava doente, se a ovelha não estava bem. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E põe o teu coração sobre o gado. Isso, eles trabalhavam com o gado, com a terra, não é? Então, eles deveriam conhecer o estado do seu gado. No caso, tem para nós uma aplicação espiritual, no sentido de pastores conhecer o estado da igreja, o estado que os irmãos se encontram, como ovelhas, como um gado, não é? Existem esses paralelos nas escrituras. 27 e 24. Porque as riquezas não duram para sempre. Toda riqueza sempre acaba. E duraria a coroa de geração em geração? É uma pergunta. Mas, às vezes, nas histórias dos reis, nós vemos que a coroa passava. Mas, às vezes, nem sempre passava a prosperidade e a riqueza. Mesmo nós vemos entre Salomão e Roboão, como é que o reino mudou quando saiu da mão de Salomão, que já nos últimos anos tinha uma certa crise no seu reino, e depois passou para Roboão, e quando roubaram os escudos de ouro que Salomão tinha feito, Roboão foi lá e botou uns escudos de bronze no lugar. Porque as riquezas não duram para sempre, duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva e aparecem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Aqui está mostrando quando a erva muda, ou seja, a estação está mudando, aparece a erva, aparece o renovo, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires. Eles usavam a lã, da lã fazia a roupa, não é? Ou a proteção, por isso eles dizem, os cordeiros serão para te vestires. E os bodes para o preço do campo. Às vezes vendia-se bode em troca do preço do campo. Por isso, aqui esses provérbios estão ligados, procura conhecer o estado das tuas ovelhas.
não é? Se a ovelha não tivesse, não ia produzir a lã, tivesse bem. Procura conhecer, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. Dos animais vinham as riquezas dos povos. Então os cordeiros serão para vestir, os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento. Está vendo? Do leite das cabras, eles tiravam o sustento, fazia queijo de leite de cabra, tomavam leite, mas os bodes acabavam vendendo pelo campo, e as ovelhas para a roupa, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Com isso concluímos o capítulo 27, tem muita sabedoria aqui. Lembra que a riqueza vinha do gado, por isso procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Capítulo 28. No capítulo 28 e 29, nós vamos ter 55 provérbios aqui. Nós vamos cobrir agora o capítulo de número 28. Foge os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. O que ele quer dizer com isso? Que a confiança do justo é como um filho do leão, não é? O leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, e nós podemos estar confiados nesse leão. O leão era um símbolo, rei dos animais, um símbolo também do povo de Judá. Mas aqui ele está dizendo, né, que a confiança do justo é como dos filhos do leão. E foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Quando o ímpio vai embora, às vezes até ninguém o perseguia. Verso 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Na transgressão aumenta o número de príncipes, não é? Todos, às vezes até na corrupção, ímpios, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará, a terra continua. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa. O homem já é pobre e oprime os pobres, oprime da mesma classe dele. É como uma chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo, ou seja, quando vem a chuva impetuosa, acabava com o trigo, assim é o homem pobre que oprime o pobre, está acabando com o próprio sustento. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Abandonar a lei do Senhor era uma forma de louvar o ímpio. Mas os que guardam a lei pelejam contra elas. A lei pelejava contra a impiedade. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Note que o entendimento vem de buscar ao Senhor, assim como a sabedoria, cujo princípio é o temor do Senhor. Melhor, outra seção de melhores, nós mencionamos 17, que são mencionados em Provérbios, capítulo 17, assista esse programa e anote lá todos eles. Melhor é o pobre, que anda na sua sinceridade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, o pobre que é sincero é melhor do que o rico, insincero e ímpio. O que guarda a lei é filho sábio. Note que a sabedoria está associada à lei do Senhor. Em guardar para observar e para praticar. Mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Provérbios adverte contra a glutonaria. Diz, não seja amigo de bebedores, nem ande com os comilões de carne. Cuidado, né? O que aumenta a sua fazenda com usura, cobrando juros. Usura era juros, emprestava o dinheiro e cobrava mais. O que aumenta sua fazenda com zelo e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre, oprimia o pobre. E Deus iria julgar isso. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. A lei do Senhor, não quero ouvir. Desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só, algumas orações são abomináveis. Quem não atenta para a palavra de Deus, quem não guarda o que a palavra de Deus manda, quando vai orar, a sua oração é abominável.
Deus não ouve, Deus detesta a oração de um ímpio, não é? A não ser que o ímpio peça perdão, a sua oração é de confissão. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Está vendo? Desviava os retos, ou seja, aquele que leva o justo a pecar, pior é, não é? Ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. O rico pensa, eu sou sábio porque eu tenho essa riqueza, eu ganhei esse dinheiro. Ele só é sábio ao seu próprio olho, seus próprios olhos. Mas o pobre que é sábio, o examina bem, analisa bem o rico. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando a justiça triunfa, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se, não é? Então presta atenção. Quando o justo triunfa, há uma grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando a iniquidade reina, o triunfo governa, os homens até se escondem. Verso 13, esse verso é muito importante para nós levarmos a confessar nossos pecados, para que a nossa oração não seja abominável. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, preste atenção. O que encobre as suas transgressões não prospera. Talvez um dos fatores, a falta de prosperidade em algumas pessoas é o encobrimento de transgressões. Não quer dizer que é a única razão para a falta de prosperidade. A falta de prosperidade também pode ser o fato de a pessoa não atentar para as coisas de Deus. Não é? Porque por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando se busca o reino de Deus, se confessa toda a transgressão, abandona o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas agora vem o segredo da prosperidade. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. A melhor coisa que nós fazemos quando temos o pecado é confessar e deixar. Tem muita gente que confessa, mas não deixa. Confessa hoje, confessa semana que vem, confessa daqui 3, 4 semanas e nunca deixa. Para alcançar a misericórdia, é preciso confessar e abandonar o pecado, deixar o pecado. Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. Mas o confessa e deixa alcança misericórdia. Outra bem-aventurança aqui. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. O homem continuamente teme. Aqui é o temor do Senhor, não é o homem que vive no medo. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Mas o que endurece o coração virá a cair no mal. O homem de duro coração cai no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um leão que brama, um urso faminto, e dominando sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, quer dizer, tolo, né? Falta de inteligência também multiplicará as opressões, multiplica a opressão do povo. Mas o que aborrece a avareza ou amor ao dinheiro, prolongará os seus dias. Aquele que aborrece a avareza, o amor ao dinheiro, prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue, o homem que matava, não é? De qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente, salvar-se-á. Andar na sinceridade é uma forma de se guardar. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O caminho do perverso é tropeçar no mal. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão.
Tá vendo? O homem trabalhou na terra, vai ter trigo, vai fartar-se de pão. Mas o que segue a ociosos, esse provérbio é contra a preguiça, se fartará da pobreza. Uma das causas da pobreza é a preguiça. A pessoa que se recusa a trabalhar. O homem fiel abundará em bênçãos. O homem fiel, Deus abençoa os fiéis da terra. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo, né? Paulo escreveu a Timóteo, diz, cuidado com a avareza. E nesse laço muitos caíram, trazendo dores sobre si mesmo. O que enriquece não ficará, o que se apressa a enriquecer, não é? Ele se apressa a enriquecer, engana muita gente, não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Aquele que julga a pessoa só pela aparência. Diz que ter respeito à aparência de pessoa não é bom. Porque até um bocado de pão, o homem prevaricará. Porque ele só tem respeito até pelo bocado de pão, ele faz uma prevaricação. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas. O olho dele vamos dizer, cobiçoso, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Olha só o paradoxo, ele corre atrás da riqueza e vem a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Se repreende a um homem, o homem é sábio, vai ouvir a repreensão, haverá mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Cuidado com a lisonja. Provérbios critica as pessoas serem aduladas pela palavra. Nós devemos dar glória a Deus. Aprendemos qualquer admoestação ou correção é melhor do que qualquer adulação. Vamos lá. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Imagine roubar o próprio pai e a mãe e dizer que não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato. Cuidado, não confie no seu próprio coração, confie no Senhor, confie na palavra de Deus. Conheça a palavra, não confie na imaginação, nos seus desejos. É insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Isso é uma rede. Muita gente diz, eu sigo o meu coração. Cuidado, o coração é perverso. Cuidado nesse seguir o coração. O que dá ao pobre não terá necessidade. Olha, aquele que dá ao pobre, Deus abençoa, não terá necessidade. Mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Esconde os olhos dos pobres é trazer maldição. Tem gente que hoje tem negócio quebra de maldição. Você quer quebrar a maldição? Primeiro seja fiel nos seus dízimos. Malaquias 3,10 diz, com maldição sois amaldiçoados que me roubais. Primeira quebra é começar a ser fiel no dízimo. Segunda quebra de maldição é ajudar o pobre e o necessitado. Porque o que dá ao pobre não terá necessidade. Mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Tem gente que vê o pobre e sai correndo para não ter que dar nada. E traz maldição sobre si. Quando os ímpios sobem, de novo, os ímpios sobem no poder. Os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, com o perecimento do ímpio, o justo vai se multiplicar e vai crescer. Com isso, nós concluímos o capítulo 28. Voltamos para o próximo programa para comentar o capítulo de número 29. O capítulo 28 e 29 possui 55 provérbios. Nós vemos 28 aqui e vamos ver no capítulo 29 mais 27 provérbios. Amém? Então, acompanhe-nos no capítulo 29 e aí encerra os provérbios de Salomão. Capítulo 30 nós vamos ter as palavras de Agur. Quem é o Agur ninguém sabe. Talvez era um rei famoso da época e foi colecionado seus provérbios porque Agur também demonstrou sabedoria. Com isso nós concluímos. Que Deus te abençoe.
Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, que esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal. Esse canal comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Amém.